Olha só, presta atenção no seguinte, a gente acabou de entrar num período que vai ficar marcado como um dos mais inovadores da história da tecnologia na humanidade. E esse período se chama a revolução das inteligências artificiais. E sempre que uma revolução acontece ou algo muito novo surge, há uma grande oportunidade da gente ganhar dinheiro e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. A gente vai falar sobre 4 maneiras de você utilizar inteligência artificial para ganhar dinheiro. E antes de mais nada, eu quero citar 2 exemplos para você ver que quando tem uma mudança muito grande no mercado ou algo muito novo no mercado surge, é uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. E essas 2 coisas que aconteceu recentemente foram as criptomoedas. Você provavelmente ou ganhou ou perdeu dinheiro com Bitcoin, com Ethereum e por aí vai. Mas assim, de fato, quem pegou ali a onda no início, por exemplo, do próprio Bitcoin, conseguiu sim fazer muito dinheiro. Então, essa foi uma das mudanças que aconteceu recente. E a segunda foram as NFTs. De verdade, eu acompanhei assim, muito superficial. Eu vi que tinha muita gente ganhando dinheiro e o hype era muito alto. Eu vi que tinha imagens ali que valiam milhões de dólares, mas enfim, foi uma outra maneira que aconteceu, uma outra mudança que aconteceu no mercado e quem chegou na frente, com certeza, conseguiu ganhar muito dinheiro. As inteligências artificiais, na minha opinião, é algo que é ainda muito maior que essas 2 que eu citei, porque é algo que praticamente, pelo que a gente está vendo, vai vir para ficar. Não é algo que vai só ter um hype e depois vai acabar, não. Não, eu acho que é algo que vem para ficar, simplesmente pelo fato delas ajudarem no dia a dia de qualquer pessoa, literalmente. Você pode fazer 1 milhão de coisas que podem, pode adiantar muito o seu lado, ainda mais se você for um profissional de algumas áreas, você pode utilizar a inteligência artificial e você vai ganhar horas de trabalho ali no seu dia a dia. Então, sempre que tem uma mudança muito sinistra no mercado, é uma grande oportunidade de alguém ganhar dinheiro. As inteligências artificiais está sendo a mesma coisa. Então agora eu vou te mostrar 4 formas de você começar a ganhar dinheiro com a inteligência artificial e quem sabe aí não criar um negócio milionário e ficar rico de fato, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender muito simples e muito rápida é o seguinte, é algo que se chama arbitragem de valor, que é o quê? Nada mais é do que você fornecer valor muito alto para uma pessoa em troca de alguma coisa, assim, de forma esdrúxula e de forma resumida seria isso. Então como é que eu posso dar um exemplo? Às vezes as pessoas precisam de uma ferramenta para fazer determinada função ou tarefa, só que é algo muito complexo. Se você for uma pessoa que consegue facilitar esse processo para o usuário final, você está gerando muito valor para ele, porque você facilitou a vida dele. Ele vai ficar muito satisfeito e provavelmente vai indicar aquele serviço e outras pessoas vão usar e outras pessoas vão gostar e você acaba gerando valor através de algo que já existia, só que você facilitou o uso daquilo. E por que eu tô falando isso? Porque as coisas que eu vou mostrar aqui, algumas delas têm sim uma arbitragem de valor que assim vai facilitar muito a vida de outras pessoas e você pode tornar isso um serviço e monetizar. Então por isso é muito importante entender o conceito de arbitragem de valor. Agora entrando nas 4 formas de ganhar dinheiro com a inteligência artificial, a primeira delas é escrita. Cara, a inteligência artificial ela de fato mudou o rumo, o ramo de escrita. Assim, eu tô falando mais especificamente ainda sobre o ChatGPT. Você pode ver aqui no outro vídeo do meu canal que eu falei sobre ele, aprofundei mais, dá uma olhadinha lá para você entender muito bem como é que ele funciona. Mas resumindo, se você é uma pessoa que trabalha com texto ou você quer ter uma agência que crie conteúdo em texto, a inteligência artificial ela mudou totalmente isso. Então seja você uma pessoa que precisa, ou você uma pessoa ou uma agência que precisa de escrever e-mails para newsletter, escrever cartas de vendas, escrever anúncios para Facebook Ads, para Google Ads, escrever artigos para blog, escrever descrições de produtos, tudo isso a inteligência artificial e principalmente o ChatGPT especificamente, né, é uma inteligência artificial que fez com que isso se tornasse uma mão na roda. Então assim, a partir do momento que você consegue integrar, criar um sistema que por trás dele existe o ChatGPT, que no caso ele fornece uma API para você utilizar os recursos deles em uma outra ferramenta ou aplicação que você mesmo criou, a partir do momento que você consegue criar uma interface gráfica e usual para uma pessoa, qualquer pessoa comum, possa lá digitar uma solicitação, sei lá, eu quero uma descrição de 100 palavras para uma mochila para transportar notebook. Quando você pede isso para o ChatGPT e ele cria aquilo e qualquer pessoa, né, através da sua interface que você criou, consegue fazer aquilo de forma fácil, você gera valor para ela e pode cobrar pelo serviço. Então, a primeira coisa que a gente tem é qualquer serviço de escrita, você sai muito na frente quando começa a utilizar alguma inteligência artificial. E uma outra habilidade, sem dúvidas, das inteligências artificiais que a gente está vendo pelo mercado é a capacidade insana de criar imagens que nunca foram vistas antes, com um tom de realidade e de arte que poucas pessoas já viram, assim. Isso é uma coisa insana. Então, levando isso em consideração, a segunda coisa que você pode fazer, o segundo negócio que você pode criar é uma agência de criação de thumbnails. Acredite você ou não, mas tem designers que cobram R$200 por uma thumbnail. Então, assim, é um mercado muito grande. Muitas pessoas, muitos youtubers, cada dia tem mais youtubers, eles precisam de thumbnails.
thumbnails. Então, a partir do momento que você, como uma agência, consegue criar em escala thumbnails, que são algo totalmente que ninguém tinha visto antes, ninguém tinha pensado naqueles modelos de ideia, e consegue vender esses pacotes, você vai conseguir monetizar de uma forma muito alta. Imagina só você ganhando aí R$200 por cada thumbnail criada. E assim, eu tô dando um exemplo baixo, tem pessoas que cobram R$1.000 por uma thumbnail e há youtubers que pagam porque tem um canal grande, monetizado, precisam de uma demanda e exclusividade de imagens, e assim, quanto mais valor que você gera, mais você vai ganhar. E o lance de criação de arte, de criação de thumbnails com AI, com inteligência artificial, é muito interessante porque você não vai ter que ser um designer. Cara, trabalhar com Photoshop é algo muito complexo, pelo menos na minha opinião. Se você não tem nenhuma manha de trabalhar com Photoshop nem nada e tiver a fim de começar um negócio utilizando inteligência artificial, eu tenho certeza absoluta que vai ser um caminho muito mais simples mesmo, porque você vai ter que dominar alguns critérios básicos para poder extrair uma imagem excelente de uma AI. Então assim, criação de thumbnails para youtubers também seria um modelo de negócio muito promissor. Bom, agora eu vou falar um outro modelo de negócio que ele pode ser um pouco mais complexo caso você seja um iniciante, mas nada que com o auxílio de outras pessoas você não consiga fazer, que é o seguinte: toda empresa que está consolidada ou que está em pleno crescimento, em algum momento ela vai parar e começar a olhar e ter que melhorar uma área dela, que é o atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente, querendo ou não, sempre vai ser um gargalo. Você fazer um bom atendimento é sempre algo muito complexo e demanda muitas pessoas na equipe, demanda muito treinamento, demanda muito tempo, e sempre que uma pessoa sair da sua equipe, você pode assim ter uma baixa na qualidade do seu atendimento. E usando inteligências artificiais, você conseguiria de uma maneira muito mais inteligente criar um processo de atendimento utilizando o chatbot, que você conseguiria escalar muito melhor o seu negócio e ter um toque também, acredite você ou não, um toque de comunicação muito humano. Esse que é o lado mais bizarro de inteligências artificiais, como o próprio ChatGPT, que é o quê? Ele consegue conversar com você como se fosse um humano. Então, quando você consegue criar uma ferramenta de chatbot que ele é personalizado para cada modelo de empresa e para eles utilizarem para ele atender os clientes, você consegue sim colocar um tom de humano. A pessoa que está do outro lado conversando com o chatbot, ela não vai achar que é um robô. Esse é o maior gargalo que sempre existiu, né, com os chatbots atuais. Agora, a inteligência artificial é bizarro porque você consegue até definir o tom de como é que vai ser o tom da conversa daquele chatbot utilizando uma inteligência artificial. E o que eu tô querendo dizer com o tom, né, Ryan? Eu tô querendo dizer o seguinte, que você pode configurar uma chatbot para ter um tom de conversa mais amigável, um tom de conversa mais sagaz, um tom de conversa mais agressivo, um tom de conversa mais persuasivo, um tom de conversa mais calmo. Isso é assustador. Você pode sim definir um chatbot utilizando inteligência artificial para ter um tom de comunicação da maneira que você quiser. Então a outra pessoa que está do outro lado sendo atendida, ela nem percebe o que está acontecendo. E tirando o fato também, né, que quando você coloca o chatbot para trabalhar ali, você consegue colocar muita informação dentro dele. Ou seja, você consegue ter resposta para tudo que as pessoas podem perguntar em relação à sua empresa. E uma vez configurado, você não vai ter assim aquele grande problema de treinar pessoas, de ter que ter sempre ali um analista mais experiente, de quando alguém sair você ter uma preocupação maior com como vai continuar ali a questão do atendimento da sua empresa e por aí vai. Ou seja, você acaba economizando muito e tendo uma qualidade muito interessante no seu atendimento utilizando o chatbot. Então, a partir do momento que você consegue criar uma inteligência artificial para ser um chatbot e vender esse serviço para as empresas, olha só o valor que você pode sim estar fornecendo para essas empresas e, consequentemente, elas vão te pagar muito bem para isso. Então, é um modelo de negócio que é interessante de ser criado utilizando inteligência artificial. Agora, o quarto modelo de negócio é o seguinte, talvez você não saiba, mas muitos youtubers, muitos canais de youtubers, eles precisam de uma pessoa primordial para que ele funcione de maneira perfeita, que são os roteiristas. Exato. Vários canais de youtubers, eles têm um próprio roteirista, ou seja, a pessoa que está falando assim, igual eu estou falando para você, ela de fato é um apresentador. Por mais que você acredite ou não nisso, mas é a realidade. Ela é apenas um apresentador e ela recebe um roteiro de alguém da equipe, certo? Ou pode ser um freelancer que ela contratou para escrever roteiro, ou pode ser alguém fixo do canal que ela contratou ali para trabalhar junto e criar o roteiro, mas nem sempre, ou hoje em dia, né, talvez até 50% dos canais, o conteúdo não é criado pela própria pessoa que está falando com você. Ela tem um roteirista que cria ali o texto para ela e como ela vai descrever aquele texto durante o vídeo. Então, a quarta ideia de negócio seria utilizar inteligência artificial para criar roteiros para youtubers e vender. Nesse caso também seria um modelo
de agência para criar esse modelo de roteiros, e você também poderia usar, por exemplo, o ChatGPT para fazer esses conteúdos. Cara, dá uma olhada, dá uma aprofundada no ChatGPT, faça vários testes neles, porque você vai ver que é uma ferramenta incrível para quem quer fazer qualquer coisa. Ou assista, repetindo, né? Assista o último vídeo que eu deixei aqui no canal, os 2 últimos vídeos, que te dá eu aprofundo mais sobre o ChatGPT neles. Mas assim, uma agência para escrever roteiros para canais de YouTubers é algo que também pode ser um modelo de negócio muito bom. Até porque um YouTuber, quando ele tá ali criando um canal, e vamos supor que ele já é profissional ali com o canal dele, ele sempre vai precisar de demanda. Ou seja, você acaba de criar um modelo de negócio que tem uma receita recorrente. Aquele cara vai contratar com você o roteiro 1 vez por semana, 2 vezes, 3 vezes por semana, mas ele sempre vai precisar de novos roteiros. Ou seja, é muito difícil o seu negócio morrer. É muito difícil. A partir do momento que você tem alguns clientes, eles sempre vão estar te pedindo ali conteúdo, e você vai conseguir fazer esses conteúdos de maneira extremamente rápida, utilizando uma ferramenta de inteligência artificial como o ChatGPT, por exemplo, que é algo totalmente gratuito, e você consegue monetizar em cima disso através de uma habilidade que a ferramenta permite que você utilize, ok? Bom, então é isso. Meu nome é Ryan Maia, um grande abraço e até o próximo vídeo.